De uma possível não classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro para ter a melhor campanha do estadual. Que loucura esse Campeonato Mineiro, hein? O Cruzeiro venceu a América por 2-0. Bora lá comentar sobre esse jogo aqui no oferecimento da Betsu, a sua Bet Norte a Sul. A gente mandou a dica lá pra galera. Vitória do Cruzeiro sem levar gol. E conseguiu, hein? 2-0, não levou gol e venceu a partida. Deu green lá na Betsu, a sua Bet Norte a Sul, nossa parceira aqui do Cruzeiro, link na descrição para você cadastrar lá. Pessoal, é o seguinte, hein? Pois é. Vamos lá falar desse Cruzeiro aí. 2-0. Tô vendo aí opiniões na internet de gente falando assim, jogou bem, e tem muitos ainda que falando que não jogou nada, mas o resultado é importante. Bom, opiniões vão ter diversas aí, vou dar a minha do que eu vi do jogo. Esses 2-0 do Cruzeiro, eu acho que ele foi construído com um pouco mais de tranquilidade, podemos dizer assim, por conta do gol logo no início. A partida ela seria muito difícil se o Cruzeiro não tivesse feito aquele gol de pênalti no início. Sabe por quê? A chuva prejudicou demais o gramado, vamos ser sinceros. Que gramado horrível que tá o do Mineirão. Gente, parecendo um campo de várzea. Ruim demais. E aí, em determinada parte do campo, a bola deslizava muito mais rápido, em outras partes ela ficava travada. Então, para o time que tem posse de bola, bola no pé, isso não é legal. Ou seja, para o Cruzeiro não seria legal esse tipo de jogo, porque o Cruzeiro ia construir muito mais a partida, né? A construção ofensiva vinha do Cruzeiro, a atitude de construir o jogo viria do Cruzeiro. E errando esses passes, errando essas construções, o América ia abusar no contra-ataque. Acabou que, como o Cruzeiro faz o gol logo de início, o América não se comporta muito defensivo, aí fica um jogo mais truncado no meio de campo. Os dois times disputando muitas bolas, a parte física foi muito forte, né, nesse jogo, e colocou em risco, às vezes, alguns lances, você falava assim, parece que vai machucar, né, dá um perigoso, porque desliza demais, o gramado estava muito ruim do Mineirão. Inclusive, o Cruzeiro tem que questionar isso, cara, porque, porra, né, a gente paga lá e tem que ter o negócio funcionando bem, cara, é mais ou menos isso. Eu entendo que tá chovendo demais em BH, mas eu acho que, pô, o Mineirão não pode ter uma estrutura com gramado ruim, mesmo com fortes chuvas como está acontecendo. Então, assim, o que eu tô querendo dizer, esse gol trouxe a tranquilidade pro Cruzeiro, a gente conseguiu ficar de boa na partida, mesmo não assustando tanto, né, o adversário, porque o Cruzeiro faz o gol e tá tendo esse problema. Aí já vem um ponto que eu vou falar no desempenho do Tite, porque o Cruzeiro teve resultado, mas o desempenho ainda tá devendo demais o desempenho do time do Tite. Na parte da construção de jogada vai muito por isso, porque o Cruzeiro, ele é um time que fica muito mais bem postado, parado taticamente, assim, subindo, ele não é lento, tipo assim, de ficar câmera lenta não, a construção ela vai tocando bola pra aqui, pra lá, até encontrar espaço. E esse jogo, assim, ele fica muito travado no meio, principalmente, como eu falei com vocês, o gramado ruim, o adversário querendo vir pra cima porque levou o gol primeiro, tem que buscar um empate. E aí ficou um jogo muito equilibrado nesse meio de campo. Por sorte, a diferença técnica do Cruzeiro sobressai, né? O Cruzeiro com o Gerson meio de campo, com o Matheus Pereira, inclusive parecendo muito em finalizações, né? O Matheus Pereira tá chegando mais vezes. Tá parecendo que vai sair mais gols dele, tem hora, do que do Caio Jorge. Olha que o Caio Jorge fez 2 gols ali. E o gol do Cruzeiro, né? Tirando do pênalti, que foi realmente o pênalti no Gerson, falando do segundo gol, vem de uma construção desde trás, o Cruzeiro vai tocando o passe ali, eu acho que quem tava no João Marcelo, ele procura o Caio Jorge, que vem lá no meio de campo para aparecer, o Caio Jorge aparece por lá, vira o jogo do outro lado com o Fagner, enquanto isso o Kaique vai aqui, ó, subindo no corredor, para dar aquela amplitude, abrir mais espaço no time na construção. O Fagner encontra o Matheus Pereira, que joga pro Arroio, o Arroio faz o cruzamento pro Christian, e aí tava lá o Caio Jorge de novo, ele que foi lá na construção da jogada, participar, tá ali. O pessoal fala sobre impedimento ou não, gente, mas assim, o ângulo da FMF ali não é bom pra gente tirar as conclusões, né? Mas assim, talvez se a gente tivesse de frente ali, então assim, o zagueiro que tá ali não reclamou tanto, tem o Bandeira lá na posição, então o gol acho que foi legal, não meu ver foi legal, mas vai ter, eu entendo as ponderações dizendo que não é gol, por conta de impedimento, acho que dependendo do ângulo ali, né, acho que dá pra ver diferente assim. Mas assim, cara, é um gol de uma jogada, mesmo se não valesse aquele gol, acho que a construção ela é legal, acho que teve jogada acontecendo, sabe? E ela acabou, ela construiu e ela acabou ali dentro da área fazendo gol, sabe? Eu acho que o Cruzeiro precisa ter mais isso na partida, é muito lento nisso. Esse é o que tá me incomodando o time do Tite, né? Porque o do Jardim era muito intenso, era muito pra cima o tempo inteiro, então destoa demais esse time do Tite e se incomoda a torcida, fica um jogo pragmático e chato, nesse sentido. Defensivamente, o Cruzeiro hoje se comportou um pouco melhor, bloqueando as ações do meio de campo. Esse time do Tite, ele estava bloqueando melhor a construção do América ali nesse meio de campo, ele bloqueava melhor, você aprendia logo ali no meio de campo. Porém,
Quando o América passa nesse setor de campo ali, esse segundo setor de campo, né, vamos colocando de 3/3, esse segundo terço, quando o América ia pra cima, aí é que vem um problema. O Cruzeiro tá baixando muito as linhas com seus volantes, entrando muito dentro da área junto com os zagueiros. O gol que o Cruzeiro levou foi do... Esqueci o último jogo agora, tô viajando aqui. A gente tomou a virada aí também. Essa derrota do Cruzeiro partiu muito por isso. Que a gente colocou a culpa no Willian, que a bola veio pro lado direito. Não, cara, o Cruzeiro ele recua demais, então ele abre espaço. Por várias vezes o time do América chegou assim, teve uma defesaça do Cássio no segundo tempo. Chegou na entrada da área sozinho, é um buraco que fica. Então, essa parte defensiva tá tendo um problema, porque o Gerson sobe, o Matheus Pereira sobe, até que o Matheus Pereira volta bastante, mas assim, não tá acompanhando. O destaque do time do Jardim, que acontecia, porque a gente falava que o Wanderson e o Arroio, eles voltavam bastante, né? Eles tinham essa competência, o Wanderson, o Arroio depois, né, que entrou, mas o Wanderson e o Christian, eu queria falar, eles voltavam para recompor muito, eram atacantes que marcavam, eles fechavam o espaço, ele aproximava desse meio de campo ali, então o Cruzeiro se comportava melhor defensivamente. Dessa vez o Cruzeiro tá ficando muito espaçado, o ataque fica lá, fica um buraco entre o meio e a defesa, porque os volantes descem demais, então tá sofrendo aí nesse ponto. O Cruzeiro tem essas duas questões do básico para melhorar, para o time começar a desenvolver melhor, ter um desempenho melhor em campo. Mas de fato foi um jogo já melhor do que a gente estava vendo. Acho que foi um jogo, mesmo com as dificuldades, tá? Mesmo com as dificuldades do gramado e tudo mais, e a pressão toda que tinha nesse jogo, era uma pressão grande também, uma derrota hoje, era o Tite embora, tava nessa aí, né? Então o time se comportou bem. E eu acho que ainda está muito longe do ideal, o semblante não está muito bom ainda, eu não tô sentindo aquela conexão que a gente sentiu no ano passado, tá faltando. Mas é isso, para quem estava esperando uma derrota do Cruzeiro, porque sim, tinha muitos torcedores esperando a derrota do Cruzeiro, sim, tinha muita gente, porque tem a galera que tá pensando assim, pô, se a gente continuar com o Tite aqui, vai dar um problema. E esse momento do Campeonato Mineiro se diz muito sobre o que é o futebol, porque, por exemplo, o Campeonato Mineiro, ao mesmo tempo que ele pode gerar uma crise desgraçada, mesmo não valendo nada, pra muita gente não vale nada, mas perde pra você ver. É isso, gera crise. Ao mesmo tempo também ele pode virar uma salvação, porque o Cruzeiro classificando, o Cruzeiro conquistando o Campeonato Mineiro é uma salvação pro Tite e a torcida começa a abraçar um pouco mais esse time, né? Mesmo às vezes não agradando. E o que eu falei com vocês já em podcast, falo muitas vezes aqui, os times do Tite, gente, não agradam em desempenho. O desempenho é sempre isso daí. Vocês não esperam muita coisa não de empolgar de ver time jogando não. Vai ter resultado, como teve hoje? Pode acontecer, mas o desempenho eu acho que ele não vai ter muita evolução não. Eu falei desses dois problemas ofensivos e defensivos, mas eu acho que assim, é o que falta de ajuste para o Cruzeiro não sofrer tanto atacando quanto defendendo. E aí vai ter um ajuste, mas o futebol vai ser aquilo ali, pragmático, travado, transição mais lenta, encontrando espaço e tudo mais. Mas é isso daí. A gente encerra esse pós-jogo aqui. Queria agradecer e pedir para você, deixe seu comentário aqui embaixo também. A gente está sempre lendo aí os comentários, a participação de vocês. Vou recebendo notificação dos comentários de vez em quando, aparecendo ali de forma aleatória. O YouTube manda para mim. Tô de olho aqui no que vocês estão falando também. Siga aí o Cruzeiro nas outras redes sociais. Estaremos ao vivo, né? Podcast, 10h30 da manhã, nesta segunda-feira. E vamos lá para falar dessa vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, que coloca o Cruzeiro como o melhor mandante, ou o melhor campanha, né? O Cruzeiro com 12 pontos, 4 vitórias, 3 derrotas, né? Como o Cruzeiro não empatou, como vários outros times empataram, por exemplo, o Atlético Mineiro empatou 5, o América empatou 3, então assim, o Cruzeiro é o único que não empatou no campeonato, por isso que tá aí, beleza ainda no Campeonato Mineiro, que virada de chave maluca. Agora a última rodada é contra o RT, né? E aí já vai mais tranquilo aí pra esse jogo. O Cruzeiro precisa também garantir ali essa vitória e ir pra cima, né? Fora de casa, o jogo é em Patos de Minas, tem que vencer, mano. Não pode dar mole não, bora pra cima. A derrota e o empate seria pior, né? Que dependeria de outros resultados. Por exemplo, se o Cruzeiro perde do América hoje, é depender do América na última rodada pra vencer o Norte. Mas o Cruzeiro assumiu a liderança do Grupo C, é a melhor campanha com 12 pontos, agora precisa aí pelo menos garantir aí um ponto aí para continuar classificando e sonhando também. Bora pra cima, hein, Cruzeirão? Tamo junto, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo aqui. É nóis!